Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, mês de março, o ano é 2021 e a gente entra num mês bastante especial, de pautas muito especiais. A gente tem o Dia Mundial da Água, a gente tem o Dia Internacional das Florestas e a gente tem o Dia Internacional da Mulher. E para a gente abrir uma série de diálogos muito importantes, eu queria abrir esse episódio, esse podcast, esse mês aqui no Vozes do Planeta, com um convite para você, ouvinte. Já parou para pensar nessas influenciadoras, nesses influenciadores? Eu sempre fico pirando nessa história, né? do nome, inclusive, né? Poderia ser vendedoras e vendedores, talvez, porque se vende uma coisa, se vende um estilo de vida. Então, aqui no podcast, hoje, para esse episódio, eu quis trazer umas verdadeiras influenciadoras, ou que deveriam ter esse status de influenciadoras. Hoje eu vou conversar e vocês vão conhecer um pouco do trabalho da Amanda Costa. Tudo bem, Amanda? Oi, Paulina. Oi, Angélica. Quero dizer que é uma honra estar aqui, é uma honra dividir esse espaço. E que sim, chegou o momento da gente se levantar como vozes que vão influenciar e que vão mudar o curso da história. Apesar desse cenário horroroso que a gente vive, eu gosto sempre de trazer que depende de nós. E a partir do momento que cada pessoa olhar para si mesma e entender o seu poder de ação, a gente vai conseguir construir um futuro diferente. Gratidão por esse convite. Obrigada por ter topado. E justamente, como a Amanda colocou, temos aqui também como convidada a Angélica Mendes. Tudo bem, Angélica? Prazer imenso te ter aqui. Você já participou no episódio anterior com a sua pergunta para o Ailton. Boa tarde, gente. Prazer estar com vocês. Eu tento estar nesses espaços, né, e participar, e acho que todo mundo... a internet é muito aberta e é um espaço que a gente pode ocupar e encurtar as distâncias, às vezes, né? Boa. Bom, vamos começar com esse diálogo. Eu queria que... Amanda, você acabou de estrear também um podcast, né? Foi a partir daí que te fiz o convite, muito parceiros, né? O podcast se transformando nessa ferramenta de levar vozes cada vez mais para outros ambientes, é o direito de base, dentro do outro podcast, que é o Fervura no Clima. E você tem um trabalho, você é fundadora do Perifa Sustentável. Então, eu queria começar por aí. Você apresenta para a gente, para os ouvintes, o Perifa Sustentável e a importância dessa pluralidade de voz e que seja do empoderamento também da narrativa, né, como história, porque a gente parte de um lugar só e às vezes não contempla como, por exemplo, a questão do clima pode ser em diferentes aspectos da sociedade, né? Conta um pouquinho desse trabalho e por que você fundou o Perifa Sustentável. Ótima pergunta, Paulina. Eu ganhei uma bolsa em 2017 para participar da COP23, a Conferência de Clima da ONU, que aconteceu em Bonn, na Alemanha. E aí eu tava tipo, ai meu Deus, que chique, gente, estou na Alemanha. E aí eu chego na conferência e pá, um choque. Eu não me vejo representada no espaço. Eu me encontro uma das únicas mulheres pretas da periferia que fala inglês, que já é uma situação de vantagem social, e eu vejo outras pessoas falando por mim. Homens brancos heterossexgênero falando de situações de vulnerabilidade, que isso é muito importante, mas ao invés de falarem sobre mim, a partir do meu lugar de fala, por que eles não me convidaram para estar lá? E aí eu tive outro choque. Quando eu voltei para a quebrada, para a periferia, para o lugar de onde eu vim, eu voltei super animada, né? Falei, gente, vamos lá, vamos engajar a juventude para ocupar os espaços junto com os tomadores de decisão. A gente precisa falar sobre sustentabilidade, sobre crise climática. Só que a galera me olhava com uma cara meio esquisita, assim, tipo, Amandinha, o que você tá falando? Meu, que vibe é essa? Que isso? O que é aquecimento global, crise climática? Vamos pro churrasco, vem. Ai, como assim? Não consigo levar representatividade para essas conferências globais e não conseguia trazer esse engajamento aqui na minha comunidade. E aí o Perifa Sustentável nasceu dessa dor. Como que eu consigo traduzir
esse discurso que é tão complexo? Porque eu sempre ficava me questionando. O meu discurso, a minha fala, ela precisa ser simples para uma criança de 7 anos de idade entender. Porque quando eu voltei da conferência, o meu priminho me perguntou o que era crise climática. E também para minha avó entender. Porque a minha avó estava tipo, ai, Netinha, que chique! Mas o que é a ONU? Então, o Perifa ele surge dessa necessidade de traduzir esses debates complexos e levar voz da juventude preta e periférica para esses espaços de tomada de decisão, de diálogos globais. E esse ano surgiu o Direto da Base, que é o meu podcast, porque, Paulina, eu cansei de ser a única preta do rolê. Eu cansei das pessoas me olharem e falarem, nossa, Mandinha, uau, Greta brasileira, tipo, eu quero morrer quando falam isso. Não sou a Greta brasileira e eu não sou a única preta que está fazendo coisas muito legais. Então, o Direto da Base ele surge dessa necessidade de mostrar que eu não estou sozinha. Tem muitos pretos arrasando no rolê e só precisam de espaço e visibilidade. Muito bom. Angélica, eu vou jogar a bola agora para você também se apresentar. A gente falou, queria que você falasse do Comitê Chico Mendes e a importância, né? Você é bióloga, né, também, e a importância hoje, né, de um país sem memória, ele ter essa memória, né, de luta ambiental e como é que ela pode ser importante justamente para gerações a sua e da Amanda, para entender, né, que é possível, através de uma luta social, luta de classe, luta ambiental, conseguir se conquistar espaços. Então, isso. O Comitê Chico Mendes, ele tem 32 anos, né? Ele foi formado logo no dia que meu avô foi assassinado. E nesses 32 anos, a gente vem tentando trabalhar junto com as populações tradicionais, principalmente os extrativistas, né, junto com o CNS, mas também com a Aliança dos Povos da Floresta, trabalhando isso que você acabou de falar, né, que essa parte histórica, né, que lá atrás se formou essa aliança, onde eles se juntaram na busca de defesa dos seus territórios. E então a gente, trabalhando a partir de uma versão 2020, né, 2021 agora, de Aliança dos Povos da Floresta, a gente tem se juntado junto aos povos indígenas, extrativistas, população da cidade, até fora do Brasil. A gente tem se juntado na campanha de proteção, que naquela época era por território. Ano passado a gente fez essa luta, né, pela pandemia, contra, né, o coronavírus, tentando levar coisas para a floresta para eles não precisarem vir para a cidade, né, e entre outras atividades, né. E realmente, assim, eu refleti, inclusive, ontem mesmo sobre essa questão histórica, porque a gente tem vivido desafios muito parecidos com o que Chico Mendes, com o que Wilson Pinheiro, com o que outras lideranças viveram há 30, 40 anos atrás, né? Com essa questão de ocupação da Amazônia, que volta com tudo agora. E eles venceram lá atrás, a gente conseguiu muitas conquistas muito importantes que frearam esse desmatamento, um pouco dessas mortes, né, que a gente sabe que o Brasil, né, tá naquele ranking de que mais mata ativistas, né. Então, assim, tipo, teve uma vitória lá atrás que foi consideravelmente importante, criação das reservas extrativistas, entre outras, né, que começou a olhar para a Amazônia como com a importância que ela tem. Então, eu acho que a gente precisa muito conhecer essa história para a gente conseguir, hoje em dia, atuar e conseguir barrar mais uma vez esse desmonte ambiental, né, que está rolando aí. Boa. Amanda, e também, Angélica, a gente, falando agora do poder da voz, né? A gente tem muitas ferramentas hoje que podem fazer chegar, né, esses caminhos, né? No caso do Perifa Sustentável, agora você falou, né, agora há pouco, Amanda, do Direito de Base, esse podcast que acabou de estrear, mas no Perifa Sustentável, depois de você ter detectado, né, justamente isso, que precisava ser construída uma ponte que seria a comunicação, no caso, né, que poderia te ajudar a isso, que outras formas de ação
você bolou, você trabalha dentro do Perifa Sustentável para fazer, por exemplo, para que a avó entendesse o que é a ONU e qual que é a importância, para que eu mesma me pergunto, né, para que tanta reunião do clima, para que serve tudo isso, né? E depois eu jogo a bola para a Angélica para falar um pouco sobre também comunicação hoje, né, na floresta, para essa aliança, fortalecendo essa aliança dos povos da floresta. Ótima pergunta. Eu sempre trago a visão de que a comunicação ela precisa ser encantadora, cativante e convidativa. Porque, meninas, pensa comigo, se eu começar a falar sobre crise climática, desse jeito chato que geralmente os homens brancos que vão para as conferências climáticas falam, a galera vai dormir, não vai querer engajar. Então, quando o Perifa Sustentável nasceu, eu ia em algumas comunidades periféricas e aplicava um workshop. Esse workshop ele era dividido em 3 pilares. O primeiro era uma roda de conversa onde eu perguntava para a galera: pessoal, o que é um mundo ideal para vocês? E aí o pessoal falava, sonhava bastante. Ai, Amandinha, o mundo ideal é quando a gente tem comida, não precisa ficar dependendo de cesta básica. Ah, o mundo ideal é quando os policiais não vão matar a gente. Eu falei, legal. Esse era o momento de escuta. Segunda fase, eu falava, gente, em 2015, a ONU criou uma agenda com 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores para construir esse mundo ideal. Essa é a agenda 2030 para a sustentabilidade. Eu explicava toda a questão da agenda. E a última fase, que era a que transbordava meu coração, era fazer uma união entre esses 2 mundos, do local ao global. Eu falava, agora que a gente já sabe qual é o seu mundo ideal, e agora a gente já sabe que a ONU criou um plano de ação para ter esse mundo ideal, vamos a gente criar agora o nosso plano de ação da nossa comunidade com as ferramentas que a gente tem aqui. E aí surgia vários planos, várias ideias, desde criar uma horta sustentável para ajudar nessa questão de alimentação, então a gente já estava contemplando o ODS 3, que é saúde e bem-estar, um programa de reforço para as crianças, onde a gente investia no ODS 4, que é educação de qualidade. Mas aí chega a pandemia e pá, bagunça tudo, eu falo, Deus, e agora? Como que a gente pode agir? E aí eu entendi que comunicação através das mídias sociais é uma ferramenta muito potente, desde traduzir um discurso, desde fazer alianças com outras organizações que estão pautando o tema, mas de uma forma diferente. Então, em 2020, eu fiz muitas parcerias, muitas reuniões online, muitos workshops, muitos treinamentos, e eu vi que a minha voz, ela não precisava ficar apenas na minha comunidade, mas ela poderia acessar o Brasil. Então, quando a gente começa a se questionar, como que o meu discurso pode ser interessante? Falar sobre crise climática não precisa ser chato, entediante e desestimulante. Mas como eu transformo um assunto que é urgente, porque se a gente não mudar nossas atitudes hoje, a gente não vai ter mais mundo. Isso é um fato, isso é uma realidade. Mas como eu transformo esse discurso tão urgente de uma forma que eu convide as pessoas para ação, que eu convide as pessoas para ser parte da solução. Esse é o meu principal desafio, é a pergunta que fica martelando aqui no meu coração e que eu estou tentando responder todos os dias. Boa. Angélica, conta como é que está sendo feita, como é que vocês olham para a questão da comunicação nesse caso, né? Porque agora, né, tem a questão do resgate da memória, de mostrar que uma transformação foi possível, né, através de uma união por um objetivo comum. E hoje você tem novas, né? Assim como você, né, como neta do Chico Mendes, tem a sua geração aí para fazer essas ligações e para fazer essa luta. Então, como é que vocês têm trabalhado? Como é que é a importância da comunicação aí para vocês? Nossa, falando um pouco da Amanda agora, inclusive ela participou do Festival Jovens do Futuro ano passado. De tantas reuniões, eventos e parcerias de 2020, a gente teve lá junto nesse festival. Mas, assim, o Comitê Chico Mendes, a realidade amazônica, se você for pegar, é muito diferente, mesmo na periferia de São Paulo, assim, sabe? A acessibilidade se mostrou durante a pandemia uma coisa assim muito complicada, porque a galera que está lá na floresta não tem acesso à internet, quando vem para a cidade, que consegue conectar o celular e receber as informações e tudo. Então, assim, a gente tem visto que o que tem funcionado muito mesmo são os podcasts.
que, por enquanto, a gente tem usado para campanhas de conscientização, não como um podcast, né, uma conversa, uma coisa assim, mas a gente tem usado essa ferramenta para rádio, né, passando nossas mensagens pela rádio, para que consiga atingir essa população. Tamanha é a dificuldade. E, com isso, se é difícil para eles nos ouvir, imagina para a gente ouvir eles, assim, sabe? Então, a gente tem batido muito nessa tecla, que a gente precisa levar a internet para a floresta, porque tem muita gente lá, acabar com essa coisa de que, tipo, não tem gente, e são essas pessoas que cuidam da floresta, né? A gente pode fazer nosso papel bonitinho aqui na cidade, com reciclagem, olhando nossa alimentação, né? Com várias coisas, assim, tipo, consumo de energia, de materiais, enfim. Mas quem que está lá dentro, dando a vida, né, participando dos conflitos para defender seu território, não está conseguindo se comunicar nesse momento. Então, assim, a gente tem tentado muita coisa, né, tentado mostrar muita coisa. Então, tipo, todas as atividades, eventos que a gente vai, a gente pede um vídeo, que aí, tipo, é um processo, né? Fulano, a gente vai precisar de um vídeo seu falando aí o que vocês estão passando e tal. Aí, tipo, é o tempo para dele vir para a cidade, a gente receber o vídeo e repassar para as atividades, assim. Tem tentado transmitir essa voz com todas as dificuldades, mas é um desafio. É um grande desafio. A gente teve um debate aqui o ano passado, teve uma entrevista o ano passado com a Paloma Costa, né, do Engaja, do ISA, né, agora é conselheira, né, das Nações Unidas para a Mudança Climática, uma querida, e eu perguntava e falava com ela sobre a questão dos espaços, né, que hoje a gente vem falando. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa questão, sobre a importância hoje de se abrirem espaços para que a forma como é contada a história seja a mais real. Ou seja, Amanda lançou o Perifa Sustentável, eu tenho direito de base, agora o podcast para falar. Você agora, Angélica, contando que também estão usando, né, a questão do rádio, a comunicação falada, para narrar essas realidades e o que precisa ser noticiado, que é local. Então, qual que é a importância do poder do espaço e do poder que se dá para a voz local? Como é que vocês olham e trabalham com relação a isso? Né? Eu vejo muito isso porque eu venho, por exemplo, de uma geração, ou por ser jornalista, fazendo um pouco de meia-culpa, a gente tem muito disso, né? Falar por tal grupo, falar por tal pessoa, falar por tal realidade. E, na verdade, essas realidades só podem ser contadas por quem as vive, né? Então, queria ouvir um pouco disso de vocês, né? Se vocês sentem que está se abrindo esse espaço ou ainda tem muita coisa para ser derrubada. Amanda. Esse assunto, ele é muito importante porque a gente consegue fazer vários recortes. Enquanto você falava, várias pautas pipocavam na minha mente, mas a mais importante é o valor da gente democratizar o acesso, democratizar o conhecimento. Muitas vezes tem aquela lógica heteronormativa do colonizador, né? Eu preciso dar essa bolsa para essa galera da periferia, para que eles possam melhorar a qualidade de ensino, para que eles tenham mais oportunidades e blá, 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 blá. Que é um pensamento que a gente precisa combater, né? Porque senão a gente vai continuar repetindo a história. Entender que a galera da periferia, a galera da quebrada, tem muito conhecimento, só que muitas vezes não é esse conhecimento acadêmico que é construído na universidade, que é desenvolvido nesses espaços formais. Mas a gente tem um conhecimento empírico, que é o conhecimento da vivência, é o conhecimento que a gente vai lá na nossa avó e pergunta: vó, eu tô com uma barriga esquisita, qual chá eu posso tomar? E a avó vai lá e passa a receita, passa o chá. E eu acredito que com a internet a gente está conseguindo trazer essa democratização de uma forma mais forte. Só que também é preciso fazer outros recortes. Quem é que tem acesso a conhecimento? Quem é que tem acesso a um 4G? Quem é que tem acesso a um Wi-Fi? Quem é que tem acesso a um computador?
Eu agora, neste momento, falando com vocês, eu posso dizer que eu tenho vantagens sociais comparado com pessoas na minha comunidade. Pessoas pretas nunca terão privilégios, porque a gente tem 354 anos de escravidão que me impede que eu saia do mesmo ponto de partida que pessoas brancas. Mas apenas pelo fato de eu ter um computador e um Wi-Fi e uma ring light que está me deixando com uma beleza maravilhosa, isso já mostra que eu parto de um lugar diferente. Isso é muito importante a gente analisar. E outra coisa que eu gostaria de trazer, de dar o espaço, mas muitas vezes esse espaço não vai ser dado. E aí, quando esse espaço não for dado, a periferia vai construir, como a gente está fazendo. A gente cansou de se enquadrar nesse modelo capitalista, de supremacia branca, que é hierarquizado, que coloca a população preta na base da pirâmide social. A gente olha para esse sistema e fala, não quero, não vou me encaixar nessa lógica. E aí a gente constrói os nossos próprios espaços, que é o que eu estou fazendo com Perifa Sustentável e com Direto da Base. Fantástico, demais, Amanda, obrigada. Angélica, quer comentar um pouco sobre isso também? E aqui Não, é outro universo também já que tem a sua voz, né? Não, mas é muito isso, assim, sabe? Tipo, o conhecimento que a galera tem lá dentro, o mundo precisa conhecer, assim. E realmente, assim, tipo, tá difícil? Tá, mas já foi muito pior, né? Com a internet, as pessoas estão conseguindo mostrar muito mais a sua voz, tipo, a galera que consegue se conectar, porque tem comunicador em todo lugar, sabe? Que nem sabe que é comunicador. Então, tipo, a galera que tá lá e que grava seu vídeo reclamando de uma situação X e manda, consegue. O meu tio Raimundão, gente, figura, sigam o Instagram dele, não sei o arroba, mas, tipo assim, os senhorzinhos, os filhos e netos gravam os vídeos e colocam nas redes. Então, assim, por mais que esteja difícil, já foi muito pior, assim, né? E a galera lá tem um mundo novo para mostrar. Eu acho muito, sei lá, gratificante ver que enxergar os outros Brasis que tem aí. Queria fazer agora uma pergunta, já estamos indo rapidinho para o fim, mas passar essa rodada, a gente está nesse mês, que também né, essas datas, né, deveriam ser, como se fala, como esse clichê que deveriam ser o ano todo, mas enfim, pela ótica de vocês, né, a importância hoje do protagonismo feminino, tanto na luta ambiental quanto na questão da sustentabilidade. Qual é para vocês? Qual é esse espaço que precisa ser conquistado ou a gente já avançou? Como é que você opina, Amanda? Perfeito. Não só o protagonismo feminino, mas o protagonismo feminino de mulheres pretas, de mulheres quilombolas, de mulheres indígenas, de mulheres ribeirinhas, das pequenas agricultoras, de mulheres que muitas vezes são silenciadas por um sistema opressor que coloca a mulher numa posição de subalternidade. Então, está à frente de organizações, está à frente de programas, está à frente de movimentos sociais é de extrema importância para que a gente alcance a igualdade de gênero ou diminua essa lacuna que tem entre a posição do homem e a posição da mulher. Então, eu gostaria de utilizar esse espaço para todos os nossos ouvintes, para continuarem chamando mulheres, manas arrasadoras da periferia, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, essa pluralidade de mulheres que compõem o nosso Brasil para acessarem os nossos espaços. Porque muitas vezes a gente tenta, a gente faz, só que existem algumas barreiras invisíveis que impedem que a gente alcance posições mais altas. E é neste momento que a gente precisa que a pessoa que está lá no topo da pirâmide social estenda a mão e puxe a gente para acessar esses espaços. Então, vamos aproveitar esse mês, galera, que a gente tem a comemoração do Dia das Mulheres e deem espaço para as manas, deem espaços para as mulheres que estão colocando a mão na massa, que estão colocando o seu coração nas suas lutas, nas suas causas e fazendo essa inter-relação, interconexão com diferentes temas. Arrasou. Angélica, como é que você enxerga esse papel e esse protagonismo, né? Agora tem a sua mãe, tem você justamente também à frente do comitê, né? Se muda, né, a figura, agora é uma figura feminina, né, de liderança também. Isso.
Mas as mulheres sempre estiveram lá, sabe? Na história, se você pegar as histórias dos empates e tudo, as mulheres sempre estiveram lá, mas elas foram não silenciadas, mas não foi contada a história delas, foi contada do ponto de vista dos homens. Então, assim, hoje a gente é maioria, né, nessa luta, tanto na floresta quanto na cidade, a gente consegue ver que são mais as mulheres que estão preocupadas em cuidar, né, da casa, do meio ambiente, né? E não tem como a gente não ser a protagonista. E é isso, a gente domina o rolê, desculpa. Passou a fase de vocês, homens, mas agora é a nossa vez. Mas, sério, ainda existe muito invisibilização, que nem a Amanda colocou, né? Então, assim, tipo, a gente tá conquistando, mas ainda tem muita coisa para ser feita, assim, para conquistar. Beleza, meninas, foi um papo rápido, mas foi um imenso prazer ter vocês aqui hoje no podcast, e bem-vinda sempre. Sou uma admiradora do trabalho que vocês vêm fazendo. Adorei o podcast novo, Amanda, falei para você, achei incrível, mandou muito bem. E, bom, então começo pela Amanda, que está linda. Para quem está só ouvindo pelos replicadores de podcast, eu recomendo vocês irem no YouTube também, para vocês verem a Amanda e a Angélica lindas, arrasando aqui nessa tela. Amanda, queria te agradecer muito, muito mesmo por essa conversa hoje, e um mês de luta, né, para a gente, sempre reforçando e trabalhando no coletivo. Obrigada. Eu que agradeço, Paulina, foi uma honra dividir esse painel com a Angélica, foi incrível, e fazer um pedido para todo mundo que está assistindo, vai lá, dê um like no YouTube, aproveite e siga o Fervura no Clima, me siga nas redes sociais, é Amandinha C. Costa, e bora empoderar essas mulheres que já estão colocando a mão na massa e se tornando parte da solução desses desafios socioambientais que estão cada vez mais urgentes e iminentes. Obrigada. Boa. Angélica, também queria te agradecer muito por você ter topado participar dessa conversa, foi um enorme prazer. Obrigado por também ter contribuído no episódio anterior, né, mandando, e por ter nos trazido esses relatos. Espero que esteja tudo bem aí no Acre. Eu que agradeço, gente. A gente está junto demais para tudo que precisar, a gente está aí, porque meta de vida, né? A gente precisa fazer alguma coisa, e quem não ouviu o podcast passado, escuta, porque passou do tempo, né? Já a gente tentar salvar o planeta, agora a gente está tentando salvar nós mesmos, infelizmente. Mas é muito bom que eu não estou sozinha nisso, e é sempre bom estar com gente igual vocês, que a gente sabe como que é a luta, né, cara? Tipo, sarna para se coçar demais, mas vale a pena. Muito obrigada por tudo. E sigam também o Comitê Chico Mendes, tá? É @ChicoMendesComitê. Isso aí, muito bem. Tem o @Perifa Sustentável, o @Fervura _Clima, para você acompanhar o direito de base. Tem o Amanda C. Costa. Tem o Angélica do Acre. Isso. Angélica do Acre, e o Comitê @Comitê Chico Mendes. Chico Mendes Comitê. Chico Mendes Comitê, certo. Muito bem, hoje então aqui no Vozes do Planeta a gente viu duas vozes potentes, duas mulheres incríveis que eu queria muito ter trazido, e que deu certo delas estarem juntas aqui participando, as reais influenciadoras. Muito obrigada e até a próxima. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.